Para quem está planejando fazer sua viagem a Roma e não sabe que embaixo da belíssima capital da Itália existe uma outra cidade, esta habitada apenas por mortos. Essas cidades são as chamadas catacumbas romanas, ocupando uma área de quase 243 hectares, equivalente a 340 campos de futebol oficiais. Lado a lado, elas incluem cerca de 644 quilômetros de túneis. Elas foram construídas a partir do primeiro século da era cristã. São formadas por ruas feitas de corredores e túneis subterrâneos, em níveis múltiplos, áreas residenciais, praças, além de igrejas e capelas abaixo do solo, recheada de artes religiosas e inumeráveis restos mortais. Debaixo da famosa Via Ápia Antica, localizada na parte sul de Roma, existem cerca de 60 catatumbas conhecidas, algumas delas abertas ao público, como as catacumbas de São Sebastiano, as catacumbas de São Calixto, a catacumba de Priscila, as catacumbas de Domitila, a catatumba de Santa Inês e duas catacumbas judaicas. Você já ouviu falar da Lei das 12 Tábuas? É uma das leis romanas mais antigas. Ela foi datada de 450 a.C. Ela proibia explicitamente a cremação e qualquer tipo de enterro dentro dos muros da cidade. Como os judeus e os cristãos primitivos enterravam seus mortos, passaram a fazê-lo em catacumbas construídas para este fim, fora das muralhas. As catacumbas cristãs acabaram se tornando santuário para os mártires e santos e atraíram milhares de pessoas que queriam ser enterradas ao lado dessas figuras abençoadas. Mas tudo isso chegou ao fim quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo em 313 e as catacumbas foram abandonadas, pois os cristãos passaram a enterrar os seus mortos em cemitério acima do solo. No final do século XVI, um jovem estudante de antiguidades cristãs chamado Antônio Bosio decidiu encontrar as antigas catacumbas. Após encontrar a primeira delas, as catacumbas de Domitila, ele achou muitas outras e documentou essas descobertas no livro Roma Soterrânea. E desde que Bosio começou a explorar as catacumbas romanas, no final do século XVI, algumas descobertas surpreendentes foram feitas, como vários afrescos, aplicações de pigmento sobre camadas de gesso úmidas, representando o bom pastor, a icônica figura de Jesus como um pastor jovem, carregando uma ovelha nos ombros. As catacumbas de Domitila, que estão entre as mais antigas de Roma, podem ser encontradas as primeiras representações de Jesus com os seus apóstolos. Já nas catacumbas de Marcelino e Pedro, há afrescos representando Jesus ao lado de Pedro e Paulo, enquanto a mais antiga representação dos Reis Magos está na catacumba de Priscila. Aos poucos, outras catacumbas e criptas vão sendo abertas ao público, mas muitas podem ainda estar escondidas sob a cidade eterna.